que nós estamos aqui por Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, Pai. E a tua palavra, Senhor, como fala, ela é um alimento, Senhor, para a nossa alma. Que o Senhor possa alimentar o nosso coração nessa noite. Eu não sei, Senhor, que as tuas pessoas, Senhor, vieram aqui, Senhor, com seus problemas, com as suas dificuldades, Pai. Mas eu peço ao Senhor, Pai, fala em cada coração nessa noite, Papai querido. Fala, Senhor, como um Pai amoroso que Tu és, Senhor. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Porque a Tua voz, meu Pai, no mesmo tempo, Senhor, que ela nos repreende, ela vem também com a voz de amor, Senhor, em nosso coração. Porque foi assim que o Senhor, meu Pai, nos libertou, nos sarou, nos santificou, Senhor. Foi através da Tua palavra, Senhor. Então, que a Tua palavra possa fazer grande efeito em nosso coração nesse dia de hoje, Pai. Abençoa o Teu servo, Senhor, é o que eu te peço. E desde já eu te agradeço e as palmas que louvem ao nosso Deus. Amém, irmãos. Só dá uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quem crê que Jesus tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite? Amém, irmãos? Não olha para Jesus, não olha para o pastor, porque o Senhor Jesus é quem nos alimenta, é quem nos sustenta, quem vai trazer para as nossas vidas força e poder para que nós possamos caminhar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Feche os seus olhos aí em nome do Senhor Jesus, irmãos. Diz assim, irmãos: o Espírito de Deus está aqui, operando, irmãos, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os enfermos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos, nessa noite. Eu quero um pouquinho mais de áudio, porque a minha voz necessita nessa noite em nome do Senhor Jesus. Mas não é a voz que nos faz fazer nos parar, né, irmão? Não é o cansaço, não é o resfriado. Quero dizer para os irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 15, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, irmãos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora
como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, e louvado seja Deus pelo seu Espírito, que fala conosco nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Diz lá uma palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai o lavrador. Irmãos, quando a palavra de Deus ela diz, eu sou a videira verdadeira, qualquer um de nós, irmãos, entendemos então que há videiras que são verdadeiras, e há videiras também que são falsas. Mas se tratando da videira a qual o Senhor está falando aqui na sua palavra, Ele está falando assim: eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira, Ele está dizendo aqui no modo singular. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor, e vós sois as varas, ou seja, os ramos. Mas todo ramo que não der fruto, ele é lançado fora, a fim de que seja queimado. Mas ele também diz que todo fruto que estando em mim, toda vara que está em mim, todo ramo que está ligado a mim, esse dará fruto. E esse fruto permaneça. Esse fruto, ele vai fazer com que a sua alegria seja completa. Irmãos, quantas pessoas ele não tem a alegria completa? Quantas pessoas, irmãos? A pessoa, de repente, você fala, está tudo bem contigo? Você está bem? Como estão as coisas? Ah, não, está indo. Mas se você olhar nos olhos da pessoa e você falar assim, você tem alegria completa? São muitas das pessoas que vão te dizer assim, olha, eu não sou feliz. Mas por que não é feliz? Porque a sua felicidade não é completa. Ah, pastor, porque eu sou bem sucedido de repente na minha vida financeira, mas tem algo na minha vida espiritual, tem algo na minha vida sentimental que não me deixa ser feliz. Todo ser humano, irmãos, que fora de Jesus, ele tem uma lacuna a qual somente o Espírito de Deus, somente o amor de Deus pode preencher. E as pessoas então, elas vivem, irmãos, de tempo em tempo. Elas vivem muitas das vezes uma vida inteira e não conseguem ter a alegria completa. Isso, infelizmente, nós temos que dizer nessa noite. Mas por quê? Qual é a causa de nós não termos a alegria completa? Qual
Porque a palavra de Deus diz: toda vara que está em mim, essa dá fruto. Você já percebeu, irmãos, que todo aquele que está ligado em Cristo, ele vive dando fruto, o tempo todo dando fruto. Ele não cai num estado de rotina, ele não cai num estado de mornidão. Por quê? Porque ele está ligado à videira. Então, o fruto, irmão, não adianta você pôr uma árvore aqui hoje e você falar para ela assim: frutifica. Porque não funciona assim. Não adianta você plantar hoje uma árvore e dizer assim: frutifica. Não. Jesus está dizendo aqui essa noite que para chegar ao ponto de dar fruto, primeiro, você tem que estar ligado na videira. Você tem que estar ligado. Tem que ter uma aceitação da videira para contigo. Mas isso não é o suficiente. Também tem que haver uma ligação de você com a videira. Após você estar ligado, então, automaticamente, você vai ser também alimentado. Ou seja, ligado na videira e também alimentado por essa videira. Porque todos os nutrientes da videira vão fazer com que você seja suprido também. Após essa ligação, após o período que essa videira começar a dar fruto, você também frutifica. Porque você está ligado na videira. E consequentemente, irmãos, você estando ligado na videira, você também estará com as mesmas vitaminas, o mesmo nutriente dessa videira. E a videira, que é Jesus, que dá fruto o tempo todo, vai passar para que você também, por estar ligado, você também vai sentir o desejo de dar fruto. Mas esse fruto, irmão, ele não é um fruto que você fala assim, frutifica, não. Primeiramente, você se liga na videira. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Tem que estar unido na videira. E a consequência dessa ligação é o fruto. E esse fruto, em quem está ligado verdadeiramente na videira, esse fruto então permanece. Mas tem que estar ligado. Muitas das vezes, irmão, tem pessoas que ela não conseguem se ligar. Ela vive desligada o tempo todo na videira. Ela rejeita essa ligação. E aí ela não dá fruto. Mas o que está ligado, ele dá fruto, irmão. Irmão, quem anda com Jesus, ele não cai na rotina. Ele não cai, sabe por quê, irmão? Ele não cai porque uma hora é um milagre, outra hora é algo que Deus faz pela fé, outra hora é uma novidade de vida, outra hora você de repente está querendo ficar fraco, e aí as misericórdias do Senhor te alcançam e te renovam a cada manhã, a cada dia. Ele vai trazendo renovo, ele vai te fortalecendo. Então é impossível você viver ligado na videira e você cair numa vida de rotina. Não tem rotina, irmãos. Você vive ligado, aí é uma pessoa que te pede oração, e aí Deus vai e faz um milagre lá, e aí você se alegra, e você tem motivos para permanecer, e daqui a pouco outra pessoa vai, te pede aí para você orar, de repente você sente desejo de falar de Jesus para a pessoa, e a pessoa fala assim: olha, você me deu aquela palavra de Deus, e olha, algo aconteceu dentro de mim, porque não tem rotina com Jesus. Quando decidimos andar com Jesus, cada hora, como diz aqui, cada hora é um flash, é uma coisa diferente. E isso, irmãos, vai se passando os tempos, vai se passando os anos. Aí você, irmão, sempre vai ter algo para falar. Porque você não cai no estado de rotina, de mornidão. Porque você está ligado naquele que frutifica o tempo todo. E esse fruto, irmão,
fruto, ele nasce, ele brota, ele floresce da noite para o dia. Tem pessoas que ele não frutifica, porque ele não tem a paciência de esperar no Senhor. Eu plantei hoje, e hoje mesmo eu quero colher. Não é assim que funciona o fruto. Tem gente, irmãos, que ela não consegue ser feliz, porque ela acha que o fruto é no tempo dela. Ela planta hoje, ela quer colher hoje, mas o fruto, irmão, é natural. É como gerar. Para gerar, tem que ser naturalmente. E tem pessoas que ela não conseguem ser gerada, porque ela não consegue ficar ligada na videira. E Jesus disse, irmão, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Deus te convida nessa noite para você se arrepender. Deus te convida nessa noite para você se achegar à videira. Deus te convida nessa noite, irmãos, para você, irmãos, ser germinado juntamente com o propósito de Deus. Mas, pastor, eu não quero me ligar, porque se eu me ligo com Jesus, são muitas as consequências, as aflições. Não quero? Não quer? Mas a Bíblia diz assim, que aquele que não estiver ligado na videira, esse daí ele vai ser cortado, e ele vai ser lançado no fogo. Mas nessa noite Jesus nos chama, irmãos. Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, e não parei não. O meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Papai é o agricultor. É o que cuida, é o que rega, é o que zela, é dele que vem o fruto. Eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo nessa noite, irmão, eu sou. O resto é falso. O resto é falsidade. Mas eu sou a videira verdadeira. Olha, irmão, ele diz assim, estais em mim e eu em vós. É uma ligação muito forte, irmãos. É uma ligação muito forte. Você está em Cristo e Ele em você. Aí ele diz assim, como eu estou no Pai e o Pai em mim. É impossível você não dar fruto. É impossível você não ter alegria completa. Eu estou no Pai e o Pai em mim. E ele diz assim, irmãos, aqui continuando aqui o 4, irmãos, estais em mim e eu em vós, como a vara desse mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. No hebraico diz assim, a árvore só de si mesma, olha só o original, a árvore de si mesma não pode dar fruto por si mesma, se não estiver ligada na videira. Irmão, talvez você de repente não entende porque não tem fruto. O que falta, irmãos, resumindo, é se ligar na videira. Até quando viverá desligado? Porque Jesus não vai ficar vendo a vara sofrendo, ligada na videira, e ele não fazer nada. Não, irmão. Vocês sabem que a árvore, toda árvore, irmãos, ela tem um período. Toda árvore frutífera, ela tem um período que necessita de poda. O que é a poda, pastor? A poda, ela vem para tirar os galhos, para cortar os ramos.
são esses? Ramos que aparentemente, né? Eu lembro que quando nós fazíamos poda, tinha galhos que nós tínhamos que cortar, porque a tendência dele era envergar para baixo. Então, na poda, esse galho saía, mesmo com flores. Ah, pastor, como que vai cortar um galho que tem flores? Nós cortávamos todos os galhos, que ele tinha inclinação, vamos dizer assim, as flores pecarem. O que é pecar aquelas flores, irmão? Ela floria, mas os frutos dela eram mirrados. Então na poda, nós cortávamos aqueles galhos mesmo com flores. E a árvore então, ela se sentia mais leve, mais arejada. E quando ela começava a frutificar, ela dava muito mais fruto do que se esperava. Então no tempo da poda, tiravam todas aquelas flores, aqueles galhos que aparentemente falavam assim, peraí, se eu vou tirar isso daqui, não é melhor deixar isso para poder frutificar junto com as outras? Não, porque o fruto dela não era um fruto verdadeiro. Os irmãos que estão aqui, que conhecem o cacau é dessa forma. E a corta, você sabe, essa semana eu chamei um jardineiro profissional, e ele estava podando a árvore, e ele estava podando assim a árvore de fora para dentro, e de cima para baixo. Aí eu chamei ele, eu falei assim, não faz isso, amigo, não faz isso, porque a poda, ela tem que ser de dentro para fora, e tem que ser com uma lâmina bem amolada, e não pode ser de cima para baixo, porque ela vai lascar o galho, e aquele galho lascado, toda a árvore, todo o tronco, ele vai sentir, porque está lascado aquele ramo, aquele galho. Mas quando você corta de dentro para fora, e de baixo para cima, então a sua copa, a tendência dela é subir. E aquela árvore, então, ela floresce, e ela dá muitos frutos. Aparentemente você vai falar assim, poxa vida, se não cortasse aquele galho, seria um galho a mais para frutificar. Mas não é assim que funciona com a natureza, porque a natureza, ela faz a ordem natural. Então, se corta de dentro para fora e de baixo para cima. E aí aquela copa vai subindo e florescendo. E aí Jesus diz assim, irmãos. Aí a palavra do Senhor diz assim, irmãos, que a árvore de si mesma não dá fruto. Tem pessoas que ela quer tentar viver, quer tentar andar, quer tentar caminhar sem Jesus. Eu vou te dizer para você, irmãos, que é impossível, porque a Bíblia diz assim, sem mim nada podeis fazer. Ou você se liga com Jesus, ou você não vai conseguir nada na sua vida. Porque quem está ligado a Jesus, irmão, ele vai sempre dar fruto. Quem não está ligado a Jesus, ele corta. Eu estava falando ontem com o irmão que devido a um problema de trabalho, eu fui ameaçado. E a pessoa que me ameaçou, né? Eu falei assim, rapaz, ao mesmo tempo que você me amaldiçoa, eu vou pela Bíblia. Eu vou porque eu estou ligado na videira. Eu vou pela Bíblia, você me amaldiçoa, e eu vou pela Bíblia, eu te abençoo. E ele falou assim, você não pede por esperar o que vai acontecer contigo. Semana passada teve um infarto e faleceu. Mas nós estamos aqui, para a glória de Deus, ligados na videira. Para a honra e glória do nome do Senhor. É claro que nós não queremos, mas se trata de uma pessoa que se afastou da videira, se desligou da videira, e hoje, infelizmente,
Só Deus sabe onde está. E a palavra de Deus diz assim, irmãos: eu sou a videira verdadeira dos 5. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele não está falando de poucos frutos. Jesus, ele não está falando de fruto cansado. Jesus, ele não está falando do fruto que você olha e de repente tem bicho dentro da fruta. Não. Ele está falando do fruto. Você sabe que quando os agricultores verdadeiros, os grandes agricultores, quando eles vão comprar sementes, eles procuram comprar sementes selecionadas. Selecionadas por quê, pastor? Tudo não é semente? A selecionada, primeiro, os bichos, as formigas, as pragas, não tem como comer aquela semente. Tem semente que você lança na terra, as pragas vêm e comem já na semente. E ela às vezes até nasce, mas ela nasce mirrada. Mas os verdadeiros agricultores, a Bíblia diz assim: o meu pai é o agricultor. E Deus nessa noite, como agricultor, ele escolhe sementes selecionadas. Ele escolhe sementes boas. E Ele te escolhe nessa noite para que você vá e dê muito fruto. Porque se não tiver fruto, a maldição vem, irmãos. A maldição tem força. Nem Jesus aceitou uma árvore sem fruto. Mas nessa noite Ele diz assim, irmãos: se liga na videira. Glória a Deus, aleluia. Diz assim no 6. O 6 diz assim, irmãos: se alguém estiver em mim, será lançado. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você está vendo o segredo, irmãos? Você está vendo o segredo? Que o crente ligado na videira, ele dá fruto, porque ele vai olhar para a sua vida, ele vai profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ele vai profetizar saúde, ele vai profetizar cura, ele vai profetizar libertação. Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser. Sabe, irmãos? A igreja orou, foi pedida a oração, a igreja orou. Eu falo igreja porque eu não gosto de falar assim, eu orei. Eu acho um tom assim muito soberbo. A igreja, rapaz chegou e falou assim, irmãos, falou assim, olha, eu estou com um problema de próstata, que pode desenvolver um câncer. Orem por mim. Eu falei, amém. Não está orando, como que é? Não, o problema está inchado, está inflamado, e estou com os problemas ao urinar. Então vou orar ao dono da videira. Aí vamos orar, igreja, vamos orar. E esse rapaz então ele foi curado, mas ele disse que no lugar da próstata ficou ali uma cicatriz. E ele sempre lembra, quando ele vê essa cicatriz, ele lembra do pedido de oração. Sabe por quê, irmão? Quem está ligado na videira, ele dá fruto. Ele dá fruto porque Jesus então manifesta na vida dessa pessoa. E ele tem que dar fruto porque é natural.
aquele que está ligado na videira dá fruto. Ele não se preocupa. Ele não se preocupa porque o fruto, ele dá naturalmente por você estar ligado na videira. E a Bíblia diz assim, irmão, no 6, no 7, no 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai. Quando você dá fruto, Deus é glorificado através da sua vida. E aí diz assim: que deis fruto, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha, irmão. Olha só, irmão, que palavra gloriosa. Nisto é glorificado quando você dá fruto. Aí Jesus está falando assim: nisto meu Pai é glorificado, e vós és meus discípulos, porque me seguem, porque obedecem a minha palavra. Porque ele diz: se a minha palavra estiver em vós, inserida lá dentro, no íntimo, no interior. Aí diz assim, irmãos: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Pensa numa ligação, irmãos. O Pai e o Filho. E Jesus fala assim: olha, assim como eu e o Pai somos ligados, seja ligado também dessa forma. Ligado o tempo todo, pensando nas coisas que são do alto. A sua vida, a sua alma, ela tem que estar na comunhão o tempo todo. Às vezes a pessoa fala assim: está falando sozinho, porque você começa tanto procurar ser ligado com Deus, que daqui a pouco você está falando com Deus. E aí as pessoas não veem Deus, só vê você, e falam assim: tu está falando sozinho? E você fala assim: não. De repente você está sorrindo sozinho. A pessoa fala assim: endoidou de vez agora. Endoidou de vez porque está falando sozinho. Está sorrindo sozinho. E muitas das vezes chorando sozinho. Mas na verdade você está sorrindo com Jesus. Está chorando com Jesus. Está falando com Jesus. E é essa ligação a qual Deus ele quer para toda a igreja. A fim de dar fruto. Essa ligação, essa intimidade, esse querer, esse desejo. Deus ele quer para a sua igreja. Aí diz assim, irmãos, no 10: se guardares os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Já li esse. Vou ler o 11. Tenho-vos dito isso. Tenho-vos dito isso. Jesus está falando aqui, irmão, sem pressa. Como nós estamos pregando. Sem pressa. Conversando. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós. Porque Jesus está dizendo assim: a minha alegria não pode ser dentro de vós somente momentânea. O culto no domingo foi uma bênção. Nossa, meu Deus do céu. Eu ouvi um louvor, eu saí maravilhado. A presença de Deus estava naquele lugar. Quando é na segunda, você se encontra no mesmo patamar. O culto foi uma beleza. Nossa, Deus tratou naquele lugar. Eu pulei no Espírito. Olha que maravilha. Eu estava radiante de alegria na presença do Senhor. Quando é na segunda-feira, quando é na semana, cadê o crente? Está triste. Está desanimado. A fé se foi. A comunhão se foi. Não. Ele está falando assim: eu quero que dê fruto, a fim de que permaneça. E que a alegria seja completa.
O que tem hoje de crente triste, desanimado, abatido, afrontado. Não, irmãos. Deus, Ele quer que você dê fruto, o fruto permaneça, a alegria seja completa o tempo todo. Ah, pastor, mas não é você que passa as lutas, não é não? Vem aqui um dia de oração, pastor, orando aí, o nariz dele está. Presbítero Wilson, sei de onde que sai tanto suor dessa careca do irmão. É unção. Ninguém sabe a luta do amado. Ninguém vai saber a luta dos irmãos. Mas chega aqui, está louvando a Deus com alegria. Pega os instrumentos aí, esquece as lutas. Ninguém sabe, irmãos, a sua luta. A Bíblia diz assim, irmão, que muitas são as aflições do justo. São muitas, não são poucas, não. Você que tem poucas aflições, você está no lucro. Mas o justo, são muitas as aflições. São bastante. Muitas das vezes são incontáveis. Mas a palavra diz também que o Senhor a livra de todas. A livra de todas. Mas a alegria, irmãos, ela não depende da minha luta. Não, irmãos, não pode. A alegria não depende do meu salário. Poxa vida, eu queria um aumento de salário. As coisas estão difíceis. Sim, para você e para milhões de brasileiros. Mas pastor, não é eu sozinho, não. É para milhões de brasileiros. Está difícil para milhões de seres humanos. Está difícil. Mas isso não pode impedir de eu adorar ao meu Deus com alegria. De eu derramar o meu coração diante do meu Deus. Não, irmão. Não é a minha tristeza. Não é o meu salário, a minha vida financeira, a minha vida espiritual. Não é o meu cansaço. Irmãos, melhor coisa quando você está cansado é você se prostrar diante do Senhor e você começar a falar com o Senhor assim: sabe, Deus, eu estou cansado. Sabe, Senhor, está difícil para mim caminhar. Sabe, Senhor, eu não estou aguentando mais. O Senhor sabe que eu não estou aguentando o Senhor. E você se prostra ali diante do Senhor e você de repente ali não tem forças para levantar, mas daqui a pouco o Senhor começa a te responder. Daqui a pouco a presença começa a tomar o seu coração. E aí você levanta ali como um guerreiro. Você levanta ali como uma pessoa, irmãos, ungida pelo seu Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você não tem força de si mesmo. Você não tem vida própria. E nós temos que entender que nós dependemos de Deus em tudo. Somente os fracos buscam a Deus. Somente. Mas a palavra de Deus diz que quando eu estou fraco, eu sou forte. Sabe por quê, irmãos? Nas maiores fraquezas das nossas vidas, ou você pensa assim: não, o pastor é de ferro. Irmão, vai manter uma vida espiritual com jejum, com oração, clamando a Deus. Pega as causas de toda a igreja e põe nas suas costas. Aí você vai saber o que Jesus sentiu. Você vai saber um pouquinho do que Jesus sentiu. Mas em todas essas coisas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos guardado. E nós vivemos de fé em fé, glorificando ao Senhor, porque Ele não é merecedor de eu estar com as minhas lutas, com as minhas aflições e expressar o meu louvor de qualquer maneira, a minha adoração a Deus de qualquer maneira, por causa da minha vida. Não estou ligando para a minha vida. Eu quero saber que o meu melhor eu tenho que
cantar para o meu Deus. Aí diz assim, irmãos, no 12. O 12 diz assim: o meu mandamento é esse. Jesus é bem categórico. O tempo passa rápido, irmão. Por isso que eu pedi para a irmã passar 8 horas. Por que passa muito rápido? Diz assim o 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Se fizer o que eu peço, não. É mandamento. Vós sereis meus amigos, se fizer o que eu mando. Fora disso, é ramo cortado. Fora disso, irmão, não vai adiantar um dia você chegar diante do tribunal de Cristo e falar assim: ah, Senhor, eu fiz a minha parte. Como? Desobedecendo a Deus? Nos vícios? Fazendo o que não agrada ao Senhor? Não. Você é meu amigo se fizer o que eu mando. Agora me diz uma coisa, irmão: todos é amigo de Deus? Não. Porque com Deus ele é reto. Ou você é amigo, ou você é inimigo. Ou você é amigo, ou você é inimigo. A Bíblia diz, irmãos, aqui para nós entrarmos na reta final aqui, a Bíblia diz assim, irmãos, que no livro de Romanos capítulo 11, ele diz assim que Israel o rejeitou. Israel trazendo hoje seria os ramos naturais dessa videira. A Bíblia diz que eles rejeitaram. E por aquele tempo, então, eles foram também rejeitados por Deus. Porque eles rejeitaram a videira. Mas passado muito tempo, a palavra de Deus diz assim que Deus, ele deu a oportunidade para que Israel viesse então a ser novamente aqueles que foram cortados da videira. Olha como Deus é maravilhoso. Aqueles que foram cortados, os ramos que não frutificavam foram cortados, rejeitaram a videira. E Deus ainda diz assim, olha, que deu oportunidade. Deus dizendo assim para Israel, assim, que dá oportunidade para que Israel então viesse novamente ser enxertado. Enxertado, irmão. Porque na verdade, quem teria que ser enxertado, no caso, seríamos nós. Que nós não fazíamos parte dessa videira como ramos naturais. Mas eles faziam parte. E a Bíblia diz assim, Israel me rejeitou. Quantas pessoas têm oportunidade de ser inserido na videira, de fazer parte da videira, e vai rejeitando a palavra de Deus, vai rejeitando a presença do Senhor, vai rejeitando os mandamentos do Senhor, e vai rejeitando as oportunidades que Deus deu para as nossas vidas, e vão rejeitando. E aí ele diz assim, Israel rejeitou. Vamos terminar já, irmãos. Pastor, está no Romanos 11 aí, pastor? Está no Romanos 11? Tá. Lê aí o 11 e 16, pastor, por gentileza. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Jesus está falando assim, ó, se a raiz da videira, a raiz, porque tudo começa na raiz. Ele fala assim, se a raiz é santa, veja bem, irmão, que no
possível que os ramos não sejam santos também. Você quer sentir a presença de Deus? Você quer obedecer a Deus? Você quer ter forças então para caminhar com Jesus? Você quer ter forças para declarar as boas novas do Evangelho para todo esse mundo? Você quer dar frutos? Então seja ramo dessa raiz. Porque essa raiz ela tem estrutura. Essa raiz ela é plantada na ribeira. Mas não é na ribeira aqui da terra, não. Ela é plantada, irmãos, na ribeira, na fonte de água viva que brota do trono de Deus. Agora diz, quando é que uma galho, quando que é, irmãos, que uma árvore dessa, que um ramo desse, vai ser ressecado? Como? Se ele está ligado à videira verdadeira, que a raiz, cuja raiz é alimentada das águas que brotam do trono de Deus, que você pode receber essa força de Deus nessa noite. Você pode ser curado, pode ser liberto e alimentado por esse Deus. Pastor, para nós terminar, pastor Hélio, lê para nós agora Romanos 11, 23. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Eita maravilha, Deus. Glória a Jesus. Para nós terminarmos, irmãos. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não tenho forças. Ah, pastor, é difícil ter uma vida espiritual. É difícil, pastor, ter uma vida de comunhão, uma vida ligada diretamente com Deus. E a Bíblia diz assim, que aqueles que um dia rejeitaram, ele diz assim, olha, Deus, ele pode novamente enxertá-los. Talvez você fale assim, não tem mais jeito para mim não, pastor. As coisas do mundo já tomou conta do meu coração. Um dia eu conheci a palavra do Senhor, um dia eu conheci o Evangelho, um dia eu preguei, um dia eu estava ali fazendo a obra do Senhor, e aí eu não consegui mais, eu me afastei e continuo afastado até hoje. E Deus diz assim, olha, a oportunidade está aberta para que você novamente volte a ser inserido na videira, porque poderoso é Deus para enxertá-lo novamente. E eu vou dizer para você, irmão, sabe o melhor de tudo isso? É que o ramo e a videira enxertada se tornam um só. Como eu e o Pai somos um, assim como vós, estando em mim, somos um também. Mas para terminar essa mensagem agora, em nome do Senhor Jesus, irmãos, eu quero que os irmãos guardem. Vós sereis meus amigos. Quem não quer ser amigo de Deus, irmão? Quem não quer ser amigo de Deus? Quem não deseja ser amigo de Deus? Porque Ele é o único que a Bíblia diz assim, que Ele pode tanto salvar a sua vida, como Ele pode também lançá-la no inferno. A vida do homem, tanto Ele pode salvar, como se Ele quiser também, Ele pode lançar no inferno. Se Ele quiser, mas não é o que Ele está querendo. Mas vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fique com essa palavra, com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, enquanto nós vamos aqui fazer os preparativos da Santa Ceia, eu peço que nessa noite seja o presbítero Wilson e a nossa irmã diaconisa Rosa vão lavar suas mãos lá para fazer o preparativo da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus.